Bem, eu vou conversar agora com o infectologista Nilton Beleze, titular da Climep, muito conhecido na nossa cidade e profundo expert em vacinas. Doutor Nilton, é um prazer poder falar com o senhor. Tudo bem? Muito obrigado, Mauro. E seja bem-vindo ao mundo dos recuperados de Dos Covid, pós-Covid. pós-Covid. Mas, doutor Nilton, agora nós temos uma quantidade imensa de vacinas, a gente ouve falar que toda hora chega, é Coronavac, é Pfizer, é AstraZeneca, é Sputnik, e assim por diante. A Anvisa liberou isso, liberou aquilo. E tem gente que pensa que tem um cardápio no posto de saúde, que lá ele vai chegar e vai escolher qual é a vacina a tomar. Existe alguma dessas que o senhor não tomaria? Não, eu receberia qualquer uma dessas vacinas. Eu recebi, por acaso, da AstraZeneca, porque foi a que me foi oferecida na ocasião, e eu já recebi as 2 doses, estou muito satisfeito, mas se eu não tivesse acesso à vacina da AstraZeneca, eu receberia com muito prazer a vacina Coronavac ou a Pfizer ainda melhor. Agora, o senhor sabe que existe alguma campanha, uma depreciação em torno da Coronavac. Por que isso? Bem, a Coronavac, inclusive na própria China, tem sido entendida como uma vacina menos resolutiva. Embora ela reduza o risco da doença da Covid grave, ela só esteriliza cerca de 50% dos indivíduos. Ou seja, mesmo vacinados com 2 doses, a metade dos indivíduos vacinados vai continuar ficando sujeito à infecção e à disseminação, portanto, do coronavírus. Então, em termos de saúde pública, é a vacina menos efetiva para reduzir, para criar a imunidade de rebanho, reduzir a circulação do vírus. Porque uma pessoa, quando é vacinada e fica imunizada, fica protegida, ela nem hospeda e nem dissemina o agente de doença. Aquele indivíduo que pode ter uma proteção parcial, como é o que parece que acontece com a Coronavac em muitos indivíduos, ele pode ter a infecção, pode disseminar o agente de doença, embora em menor escala, mas ainda continua disseminando, né? Eu, por exemplo, fui vacinado e 15 dias depois me vi infectado de maneira severa. Fui vacinado em uma dose da Coronavac. Pois é, uma dose da Coronavac protege cerca de 20% das pessoas, só. 20% das pessoas ficam imunizadas com uma única dose. É aquela imunidade esterilizante que não permite a pessoa ser infectada. Então, no seu caso, você não chegou a ser imunizado e também não teve muito benefício, porque a sua doença foi relativamente grave, relativamente severa. É verdade. Agora vem a seguinte pergunta, que todo mundo está se fazendo. Eu me vacinei a primeira dose com Coronavac e não tive a infecção, então não posso me vacinar agora. Quanto tempo eu vou passar para poder receber uma segunda dose? Ou se eu posso buscar uma outra marca de vacina? Olha, do meu ponto de vista, e também do ponto de vista de muitos infectologistas, vacinologistas, gente com experiência na área de vacinações, não só você pode buscar outras marcas, como até seria interessante que você fizesse, porque elas têm diferentes formas de agir no sistema imune. Então, quando você não tem sucesso com uma, você pode ter benefícios com outra. Não vai me trazer nenhum efeito colateral as duas chegarem juntas no organismo? Não, porque essas vacinas elas realmente são muito seguras, todas elas são muito seguras. Inclusive a AstraZeneca, que é tida como um pouco problemática por causa de acidentes tromboembólicos, mas isso é tão raro que não tem significação num panorama como esse nosso de
de pandemia. Por que tanta gente tem reação? A gente ouve falar muito em reação da AstraZeneca, por exemplo. Você já ouviu falar que tem gente que tem dor de cabeça? Sim, e nem todos têm. Tem dor de cabeça, mas acontece que ele tem dor de cabeça. Mas se ele fizer vacina e aparecer a dor de cabeça dele, a causa da dor de cabeça vai ser a vacina. Ele tem, de vez em quando, ele está meio mofino. Isso é normal na vida dele. Mas se ele tomar vacina e ficar mofino, a culpa é da vacina. O que acontece é que, na maioria das vezes, os eventos adversos da vacinação, esses simples que têm ocorrido frequentemente por aí, eles aconteceriam mesmo que o indivíduo não tivesse aquela sensação, aquele quadro clínico que o paciente apresentaria mesmo que não. E mais o fato do indivíduo ter medo, relacionar a vacina. Mas a vacina é muito segura, muito segura. Ela é tão segura quanto as demais vacinas que são feitas na infância, que são feitas para os adultos, vacina de gripe. Nós nunca soubemos qual é o percentual de eficácia, nem nunca lhe perguntamos, não é isso, doutor Nilson? Pois é. Por exemplo, agora a influenza, qual é o percentual de êxito dela? Nunca ninguém perguntou. Varia conforme a idade. E como são 3 sorotipos para a vacina oferecida pelo Ministério Público e 4 sorotipos pela vacina oferecida na clínica privada, essa resposta pode ser melhor para um sorotipo, menor para outro sorotipo, mas, em geral, a vacina de gripe oferece uma proteção que chega em torno de 70%, um pouco menos para grupos etários de mais idade. Bem, na imunização pública, eu não posso tomar outra marca, porque já está meu CPF lá registrado, como tendo tomado a primeira dose da Coronavac. Então, só me resta tomar a segunda dose da Coronavac. Qual a opção que eu teria? Quando é que chegam nas clínicas privadas que eu possa escolher a vacina? Bom, nós estamos aguardando isso há muito tempo. Aliás, esse comportamento do Estado é inconstitucional, porque a liberdade de você ter o produto e oferecer aos clientes, isso está previsto na Constituição. Isso que eles fizeram, isso que foi feito, isso que foi decidido no Congresso, é considerado pelo grupo por um grande grupo de infectologistas e epidemiologistas como tendo sido uma grande besteira, porque o segmento privado tem condições de vacinar até 20% da população brasileira. Seria um grande auxílio para o controle da pandemia se a vacina estivesse disponível. Aceleraria, sem dúvida. Né? Aceleraria. Agora, a decisão, a lei que estabelece atualmente a permissão para o serviço privado, seja uma indústria, seja uma clínica, dispor de vacinas, por enquanto, toda vacina que a iniciativa privada adquirir, completamente, 100% delas precisarão ir para o SUS. E depois que terminar a vacinação do grupo prioridade, 50% ainda vai precisar ir para o SUS. Então, complicaram uma coisa que poderia ser muito simples e muito fácil. A gente está esperando, a gente acha que no decorrer do mês de junho, talvez ainda, mas mais certamente em julho, a vacinação já deverá estar disponível em clínica privada. Doutor Nilton, eu que fui infectado, quando é que eu posso tomar a segunda dose? Olha, eu tenho conversado isso com vários colegas e nós chegamos a um consenso de que a segunda dose seria interessante fazer 90 dias a 6 meses depois da doença, da infecção natural. Então, no seu caso, a sua doença aconteceu mais ou menos no mês de abril, não foi? Isso. Então, no mês de abril, conte, maio, junho, julho e julho, você poderia fazer a vacina. Fazer a segunda dose, sim. Segunda dose. Existe alguma interferência, por exemplo, nesse período eu posso me vacinar contra a influenza?
Pode, você pode fazer qualquer vacina no período. Uma não interfere na outra? Não interfere na outra. Vacinas inativadas não interferem uma nas outras. Você pode fazer no mesmo dia, ou no dia seguinte, ou com um mês de intervalo, que o resultado não é alterado. Essa preocupação de recomendar 15 dias de intervalo entre a vacinação anti-Covid e outra vacinação é porque a vacinação anti-Covid é nova e para que não se estabeleça uma preocupação de uma confusão entre eventos adversos da vacina e de outra causa, se preferiu tomar essa decisão. Mas, a rigor, não existe esse tipo de indicação. A experiência de 100 anos, um século de vacinação, não recomenda esse tipo de intervalo. Então, esse é um intervalo que está sendo recomendado particularmente para essa condição da vacinação anti-Covid. Vacinação de grávidas. Eu vejo que há várias opiniões, mas não há um consenso. Pois é, realmente não há um consenso, mas nunca houve consenso com relação a vacinação da gestante. Mas o que nós sabemos, por uma experiência, uma grande experiência de décadas, de 50 anos ou mais, é de que gestantes podem fazer vacinas, devem receber vacinas, e com um benefício para ela e benefício para o concepto também. Então, as vacinações devem ser feitas, e não existe qualquer evidência de que a vacinação anti-Covid traga um risco maior para a gestante do que para as pessoas em geral. Como é que eu posso saber se a vacina que eu tomei surtiu efeito? Bom, essa é uma coisa um pouco complicada. Todavia, existe um teste chamado, você solicita ao laboratório que seja dosado o IgG, que é um anticorpo, IgG neutralizante para o SARS-CoV-2, o vírus da coronavírus, da Covid. Então, essa resposta, o resultado desse teste, se positivo, é uma indicação boa de que o indivíduo estaria protegido. Mas há também contestações. E agora, também, veja bem, o que eu posso lhe dizer assim com bastante convicção, de estudos que têm sido feitos, publicados e acreditados, é que o indivíduo que foi infectado, ele fica imunizado por 90 muito tempo. Não, só 90 dias? Mais tempo. Existem estudos feitos que mostraram que mais de um ano você fica protegido. E é possível, inclusive, que depois de... quando você faz esse estudo com pessoas recentemente que adoeceram, e faz esse estudo um ano depois, essa base para a produção de anticorpos, que é chamada de células de memória, os linfócitos de memória, que ficam lá na medula óssea, prontos para, como se fosse uma indústria fechada, mas que no momento que você precisa, ela entra em processo de fabricação imediatamente, elas estão ainda mais fortes, mais funcionais depois de um ano do que depois de 30 dias. Então, isso acontece também para outros coronavírus, para outros vírus. Então, eu não vejo... Esses poucos casos que acontecem, são poucos realmente em relação ao grande universo de indivíduos que têm Covid, esses poucos casos de reinfecção, ainda tem uma certa discussão sobre isso. É possível que tenha essa questão dos novos sorotipos por aí, tem alguma influência, mas acredite, você muito provavelmente está protegido. E agora, se você fizer uma dose de vacina, ainda vai ficar mais protegido, porque a vacina aí vai vem funcionar aquela como pergunta, um booster. E essa história de variantes aí? Será que essas vacinas já lançadas antes do surgimento das variantes atingem? Olha, as duas vacinas brasileiras, essas que estão sendo fabricadas aqui no Brasil, elas são vacinas que também protegem para essas variantes. Talvez não proteja tanto para a variante original, mas, de qualquer maneira, protege. Doutor Nilton, está se lendo, está se vendo que os hospitais pediátricos começaram a encher de pacientes.
Até então, isso, o Covid era coisa de velho, de pessoas adultas, mas agora está atingindo as crianças. Não há previsão de vacinação das crianças. Qual a sua opinião? Não, eu acho que o Ministério da Saúde, em algum momento, vai tomar uma. Nós estamos em via. Olha, já existem locais no Brasil, não são muitos, mas locais em que a vacinação já se tornou livre para pessoas de todas as idades a partir de 18 anos de idade. Nos Estados Unidos, a Pfizer já foi licenciada para adolescentes a partir de 12 anos de idade. Em setembro, ela deve estar licenciada para crianças a partir de 2 anos de idade. Isso também deve chegar aqui no Brasil. Então, eu acredito que, primeiro, que nós vamos vacinar 90% de nossa população até setembro. Todos serão vacinados. Segundo, que nós vamos ter a vacinação disponível para maiores de 12 anos dentro dos próximos meses. E terceiro, que crianças serão vacinadas até o final do ano, as vacinas estarão disponíveis para crianças também. Já deu tempo de os infectologistas chegarem a um consenso se há necessidade de uma terceira dose? Se para o ano Olha, será necessária nova vacinação? Não ainda, mas para a vacina Coronavac, se cogita disso na própria China. As autoridades chinesas acham que a vacina Coronavac deveria ser constituída de 3 doses e até que ela possa ser alterada, a formulação dela pode ser acrescentada de para incluir as variantes. Para incluir as variantes e para poder dar um resultado melhor. Veja bem, não existe assim um conhecimento consolidado, mas existem muito pouco os tempo, indícios. Eu sei disso. Os indícios que existem são de que realmente as vacinações oferecem um benefício muito grande. Veja bem, em Nova York, que era um caos de coronavírus, de Covid, nos últimos dias não tem havido nenhum óbito. Depois que vacinaram a população, acabou, não tem mais morrido gente lá. Israel também morre uma pessoa ou outra, eles vacinaram 65% da população. Reino Unido, praticamente desapareceram os óbitos também. Então, veja, não há como discutir que a vacinação não seja realmente efetiva, ela traz benefícios. E até quando você analisa resultados de vacinações que não são tidas como tão eficientes quanto outras, você vai lá, quando faz um estudo bem feito, você vai lá e identifica que houve realmente um benefício. Por exemplo, o benefício da vacinação para reduzir hospitalização. Todas elas conferem um benefício de mais de 90%. Então, quando você tem as 2 doses do indivíduo, o risco dele ser hospitalizado é de menos de 10% em relação aos que não são vacinados. Bem, nós estamos num momento em que há um abalo geral em função da Covid e várias outras doenças oportunistas aparecem. O senhor já falou que não há nenhuma interferência entre uma vacinação e outra. Todas as vacinas estão liberadas. Não, deixa eu corrigir. Existe interferência quando você faz vacinação inativada e depois vai fazer uma vacinação viva, atenuada. Digamos, você faz a vacina do coronavírus. Você deve esperar 3 a 4 semanas para fazer uma outra vacina, como de febre amarela, tríplice viral, varicela, dengue, que são vacinas atenuadas. Então, são vacinas de vírus vivo. Para essas, há interferência. O que não há interferências é entre vacinas inativadas, como vacina de tétano e Covid, vacina de gripe e Covid, hepatites e Covid não tem interferência. Contudo, há a recomendação de que se observe um intervalo de 2 semanas entre quaisquer dessas vacinações e a vacinação da Covid ou vice-versa. Está se falando muito nesse fungo negro, né? E na volta Sim. Muito grande do herpes zoster. Sim. Bom, veja bem, para o herpes zoster existe uma vacina bastante significativamente boa, que ela é recomendada rotineiramente para pessoas que têm 50 ou mais anos de idade. É uma única dose. Na verdade, o herpes zoster é a reativação do vírus da varicela, que fica adormecido no organismo e que, quando a imunidade, o sistema imune tem uma enfraquecida, a resposta imune inata e a resposta imune
específica ela é reduzida, o indivíduo expressa essa doença localizada, que sempre é numa metade do corpo, em qualquer segmento cefálico dos membros ou do tronco, e é uma doença que o aspecto que mais chama a atenção da doença, que é o aspecto dermatológico, é o menos significativo, porque ele é passageiro, em questão de uma semana vai cicatrizando, depois de um mês o indivíduo nem se lembra que teve aquela escara. Mas os efeitos neurológicos, esses podem ser graves. Existem pessoas que passam com uma neuralgia pós-herpética por anos, e essa neuralgia pode ser incapacitante. Então, eu recomendo que todo mundo que tem 50 ou mais anos de idade faça. E existem pessoas com outras condições que também, independentemente da idade, devem receber a vacinação. Então, se tiver oportunidade, só para concluir nossa conversa, pode tomar outra marca de vacina que não vai interferir em nada se eu já tomei antes qualquer uma delas, né? Não só não vai interferir, não vai fazer mal, como a experiência que existe e a opinião, o feeling de vacinologistas experimentados, como, por exemplo, Renato Kifuri, que foi o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, hoje ele é vice-presidente, ele recomenda que se faça. E eu também, com a minha experiência de cerca de 50 anos, mais de 50 anos em vacinologia, eu diria que não há nenhum problema, porque isso nós fazemos com outras vacinas. Então, eu começo, às vezes, uma vacinação com a vacina de um fabricante, se esgota aquela vacina, não tem outra, o abastecimento de vacinas é precário em todo o mundo, às vezes tem, às vezes não tem. Então, você lança a mão da outra vacina e o resultado é bom. E isso tem sido, no decorrer do tempo, da experiência, aprovado por estudos bem conduzidos e que realmente indicam que isso pode ser feito. Então, do meu ponto de vista, eu não teria nenhuma dificuldade em fazer para mim, ou para os meus familiares, ou para os meus funcionários, a vacinação, começar com uma vacina e continuar com outra. Aliás, eu até gostaria. Infectologista Anilton Beleze, titular da Climep, muito obrigado por essa consulta pública, muito obrigado por essa entrevista. Boa noite para o senhor. Foi um prazer fazer isso, especialmente olhando para você depois de recuperado. Nós ficamos preocupados com você e torcendo muito pela sua recuperação. E obrigado. Agora ver você aí obrigado. Sorridente é muito bom. Um grande abraço. Um abraço.